Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a baixa adesão das pessoas em relação ao processo de vacinação. Doenças que antes estavam erradicadas estão voltando. O que será que tem promovido na população essa desconfiança em relação às vacinas? Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Águas de Pará de Minas conta com meios sustentáveis para o descarte do seu óleo de cozinha usado. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br e confira a localização dos pontos de entrega voluntária. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Seja um cidadão consciente e participe do programa Trata Óleo. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Acesse o site trataoleo.grupoaguasdobrasil.com.br. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E está chegando! Em breve, Pará de Minas vai contar com a escolinha oficial do Cruzeiro. Alô papai, alô mamãe, traga o seu filho para ser um atleta fenomenal da Raposa. Saiba mais informações no Instagram oficial, @Escolinha do Cruzeiro Pará de Minas. Ou ligue no 99123-6642. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Hoje no Minuto do Direito eu vou falar sobre um tema bastante comum, que é tratado várias vezes, mas que é sempre importante ser falado, que é sobre as fraudes bancárias. Cada vez mais a gente vê, na nossa atuação, pessoas que caem em fraudes, principalmente dos falsos empréstimos.
Os fraudadores, eles descobrem onde você tem uma conta, mandam uma mensagem no seu celular falando que foi feito um empréstimo e a partir daí você tende a se desesperar e procura esses fraudadores. A partir daí, eles te mandam links, perguntam seus dados e, de posse dessas informações, fazem contratação de empréstimos em outros bancos e, por meio das suas formas de ludibriar, conseguem que você faça a transferência desse valor que caiu em sua conta para eles, como uma forma de restituir esse empréstimo indevido. Essa é uma das modalidades de empréstimo que vem acontecendo, fraudados, e que vem assolando a maioria das pessoas que têm contas em banco e de pouca instrução. Então, se você tem uma situação como essa, recebeu uma mensagem suspeita falando de um empréstimo ou uma contratação indevida com o banco, tome cuidado e procure uma ajuda antes mesmo de fazer qualquer coisa. Na dúvida, entre em contato conosco. Nos últimos anos, nós temos visto uma baixa adesão da população em relação às vacinas que estão disponíveis, tanto nas redes pública quanto privada. Várias fake news têm surgido e isso tem atrapalhado principalmente o processo de vacinação de imunizações importantes que impedem contra doenças que antigamente estavam erradicadas e que agora estão voltando com tudo, como por exemplo, nós temos aí o sarampo e a poliomielite. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Juliana Viana, ela que é coordenadora do setor de imunização da Prefeitura aqui de Pará de Minas e vai falar um pouco para a gente sobre como ela tem percebido essa situação aqui no nosso município. Bom, Juliana, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa situação que é muito preocupante, né? Sim, nós podemos observar no cenário atual a queda nas taxas de cobertura, e a involução que aconteceu pós-pandemia Covid. Bom, e você tem percebido uma certa resistência em relação a esse processo de vacinação? O que tem levado as pessoas a resistir tanto às vacinas? A influência negativa nesse período da Covid-19 que tivemos durante esses quase 3 anos de pandemia, prejudicou bastante a credibilidade do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, esse descrédito que algumas pessoas, principalmente pessoas influentes, formadoras de opinião, transmitiram a respeito das vacinas, prejudicou bastante as coberturas vacinais, não só aqui em Pará de Minas, mas em todo o território nacional. Bom, e por falar no território nacional, o Brasil ele é referência principalmente nessa disseminação em massa, Por exemplo, a gente tem vários postos de saúde do lado de casa, praticamente no mesmo bairro, ou então que atende uma certa comunidade ali, então é muito fácil essa disseminação das vacinas. Então, a questão aí não é a dificuldade de acessar, e sim da população querer vacinar, Exatamente, A acessibilidade às vacinas, ela tem sido cada dia, maior, As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde praticamente, tá? Só naqueles locais em que não temos condições adequadas de realizar a aplicação, que elas não existem, mas na maioria elas existem sim, e o dificultador é a credibilidade da população em relação à proteção. Agora, você tem percebido também, você disse aí com relação à própria internet, os influenciadores digitais têm falado, Alguns falam contra, outros falam a favor, mas essa desconfiança, ela começou um pouquinho antes da pandemia também, A gente viu aí, por exemplo, sarampo, poliomielite, por ser doenças aí que já estavam erradicadas, a população também já começou a afrouxar em relação a isso. Então isso é bastante perigoso, Juliana? Exatamente. Qual o motivo dessa reintrodução dos vírus que a gente já tinha declarado a erradicação? É o afrouxamento mesmo, é o ter certeza de essa doença foi erradicada, ela não tem mais possibilidade de ser reintroduzida na população, e é onde a população se engana, Porque quando a cobertura está alta, a gente tem um fenômeno de proteção rebanho.
O que é isso? Quando a maioria da população está vacinada, o vírus ele tem dificuldade de reintrodução, porque a maioria, né, dos indivíduos tem essa proteção, como se fossem soldados. Ah, não, aqui você não vai entrar, a gente já te conhece, então eu estou protegida. E a vacina, ela não é só importante para a pessoa individualmente, mas para proteger, né, aquelas pessoas que são poucas, mas não podem se vacinar por alguma doença, por algum problema imunológico. Então, quem se vacina está protegendo também essas pessoas. Agora, explica para o nosso público o seguinte, como que funcionam as vacinas, né? Muitas vezes a gente vê ali, por exemplo, a vacina da gripe, muita gente fala isso, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Por que isso acontece? Por que em alguns casos a pessoa se vacina contra a doença e ela acaba adquirindo aquela doença? O que acontece? O que acontece? Não existe, né, vacina 100% que proteja contra a doença. O que as vacinas fazem é te proteger. A média de proteção das vacinas que a gente utiliza no PNI, todas elas acima de 60%, 70%. Então não é que você vai se vacinar, que você nunca vai ter a doença, mas se acaso você tiver a doença, você já tem anticorpos prontos que vai atacar prontamente aquele antígeno que entrou no seu organismo e você vai ter sintomas bem mais leves daquela doença. Bom, e vale ressaltar que quando o corpo produz esses anticorpos, geralmente os sintomas das doenças são bem menores, dá exemplo aí a Covid que não nos deixa mentir, porque às vezes quem vacinou e às vezes tinha comorbidades, às vezes está aí até hoje por conta disso, né? Exatamente, os sintomas são bem brandos e a possibilidade de desenvolvimento da doença na sua forma grave, a proteção das vacinas é quase 100%. Então você não está descartável de adquirir a doença, porém você vai ter sintomas muito leves dessa doença e ela não vai te causar grandes danos, como se você não tivesse vacinado. Bom, agora uma pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte, qual que é o critério, né, que os laboratórios, né, até mesmo a Anvisa, o governo brasileiro tem para escolher determinada vacina e saber se ela realmente é eficaz ou se ela é segura? Comenta pra gente. Sim. Eu vou resumir para vocês porque muitas pessoas não sabem desse processo de como uma vacina é autorizada pela Anvisa. A Anvisa é o nosso órgão regulador, né? No caso tanto de medicação quanto de vacinas. A vacina, para ela ser autorizada a ser aplicada na população, ela passa por 4 fases. A primeira fase é a pré-clínica, onde esse medicamento ele é testado em animais, tá? Para ver questão de dosagem, de efeito colateral grave. Após passar pela fase pré-clínica, aí sim ela vai para a primeira fase em seres humanos, que nessa fase, que a gente chama fase 1, essa vacina é aplicada em poucas pessoas, mas pessoas sadias, né? Para acertar o critério de dosagem e ver as reações adversas e eventos adversos graves. Aprovada essa fase 1, a gente vai para a fase 2, que essa vacina é aplicada em pessoas doentes, tá? Para ver questão de resposta imune, de eventos adversos. Só após a fase 2, que ela vai para a última fase, que é a fase 3, que aí sim essa vacina é aplicada em milhares de pessoas doentes e sadias, e só após, né, o estudo dessa população que recebeu essa vacina, a Anvisa libera. Então existe todo um critério, todo um cuidado e um processo. Nenhuma vacina é feita e a Anvisa libera sem estudos, sem o laboratório provar a eficácia dessa vacina. Até porque muitas vezes para a elaboração dessas vacinas se levam aí muitos anos, né? No caso da Covid a gente viu aí uma corrida muito rápida porque estava matando praticamente a população toda. Então, mas em relação às outras doenças, são aí vírus a longo prazo, pesquisas a longo prazo, e isso aí também ajuda a dar mais credibilidade, né? Sim, essas vacinas, né, elas são estudadas criteriosamente. A população que recebe, né, as primeiras
doses, né, de fase teste, são criteriosamente examinados, feitos exames e tem toda uma política, né, para afirmar, né, a eficácia dessas vacinas. Agora, uma das diversas notícias que saem por aí, que muita gente deturpa, é que as pessoas, eu tenho certeza que você que está em casa me assistindo, já recebeu no seu WhatsApp aí, tal vacina vai mudar o seu DNA, tal vacina vai fazer você sofrer tal tipo de reação, enfim. Todo mundo hoje virou parecendo um sommelier de vacina, né? Essa eu quero, aquela eu não quero. Comenta pra gente o seguinte, mas uma das principais é o seguinte, que a vacina vai mudar o meu DNA. Isso é possível? Não, isso aí é uma inverdade, né? Até o momento a gente não tem nenhuma evidência científica de que qualquer vacina que é administrada, né, no país, ela seja capaz de adentrar o núcleo celular, onde está o DNA, e fazer essa alteração. Então, as vacinas, tanto de antígenos vivos, atenuados, ou até de partes de antígenos, que tem algumas vacinas que são feitas somente de partes dos antígenos, elas não têm capacidade para poder alterar DNA. Ok, Juliana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Essa é a Silvia, uma das agentes de combate a endemias da nossa cidade. Mas o trabalho dela só funciona se você também fizer a sua parte. Elimine a água parada da sua casa. É com a ajuda de todos que Pará de Minas acaba de vez com o mosquito que transmite doenças sérias como dengue e chikungunya. Combate ao mosquito. Você é nosso aliado nessa missão. Câmara Municipal de Pará de Minas. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A palavra de Deus tem orientação para tudo em nossa vida.
Estamos falando de princípios para solucionar os problemas. Já falamos de 2 princípios. O primeiro, aquietar sua alma. E o segundo, crer para receber. O terceiro princípio, não duvide da palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso está no Salmo 37. Em Tiago 1, do 5 a 8, diz para pedir sabedoria ao Senhor e ele a concederá. Porém, deve-se pedir com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E aí está escrito que este homem que age inconstante em seus caminhos, como as ondas do mar, vai e vem, não receberá coisa alguma do Senhor. Portanto, se apegue à palavra de Deus, pois Deus não é homem para que minta. Está lá em Números 23, 19. E até o nosso próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre a questão da baixa adesão das pessoas em relação às vacinas disponíveis hoje na rede pública e privada de saúde. Bom, Juliana, agora a gente vai falar sobre um tema também que muita gente comenta, que são os prejuízos que essa falta de vacinação, aliás, essa falta de adesão às vacinas tem causado tanto na rede pública quanto privada. Conversando com vários médicos, enfermeiros e pessoas da saúde como um todo, tenho percebido aí também que várias pessoas estão indo parar no hospital porque não estão vacinados. Então, esse é um dos prejuízos que você tem percebido? Sim. Qual é o impacto, né, da baixa cobertura vacinal para a população? É justamente, né, o adoecimento de pessoas por doenças imunopreveníveis, né? Então, a pessoa acaba adoecendo, tendo que se internar por motivo de não ter se vacinado. Isso onera custos, né, para a rede pública, para a rede privada. E a gente está vendo aí, né, o aumento do número de doenças como a meningite, né, que a gente não erradicou, mas eram pouquíssimos casos registrados. A gente está vendo esse aumento aí. O reaparecimento do sarampo, né, que foi erradicado em 2016. A reintrodução do vírus da poliomielite, que a gente já erradicou ela há bastante tempo. Então, esse é o prejuízo mesmo, é a reintrodução de vírus, de doenças que já eram erradicadas. E nessa reintrodução podem acontecer as mutações e aí vão ter que ser desenvolvidas novas vacinas, né, para poder combater esses novos antígenos. Bom, a gente tem visto aí também, né, aqui na TV passa muitas propagandas aí, tanto do SUS quanto do Ministério da Saúde, com relação também a alertas, né, sobre poliomielite. Tem até um senhor ali com cadeira de rodas explicando que foi problema da poliomielite, que ele está daquele jeito ali. Então, assim, o Ministério da Saúde, o governo federal, independentemente de presidente, tá, gente, de governo, quem está na administração, a gente tem visto aí, ao longo dos tempos, o governo ali insistindo, provocando campanhas, né? O próprio Zé Gotinha está aí para não nos deixar mentir. Então, assim, essas campanhas ao longo do tempo, a impressão que dá é que quanto mais são feitas, mais tem que se fazer, porque a população realmente parece que não dá ouvidos. Sim, e um fato engraçado é que quando começa o aparecimento dessas novas doenças que já tinham sido erradicadas, aí a maioria da população, né, se assusta e aí às vezes até eles vão mais às salas de vacinação para poder colocar, né, os cartões em dia. E uma curiosidade é que o nosso Programa Nacional de Imunização, ele foi instituído em 1975, após eles conseguirem erradicar a varíola, né? Em 73 ocorreu a erradicação da varíola, que matou milhares e milhares de pessoas, né, na década de 1900. Então, quanto mais campanhas fizermos, né, quanto mais orientação às pessoas, será melhor para todo mundo, né? Agora, qual que é o tipo de público que mais deixa de se imunizar e de se vacinar aqui na cidade e na nossa região? Olha, a nossa maior dificuldade, eu acredito que não seja só nossa, é do público de adolescentes.
né? Porque a criança, né, quando os pais têm um conhecimento, né, e têm uma responsabilidade sobre o filho, eles levam, né? Mas os adolescentes são uma faixa etária de difícil alcance de metas. Agora, esse alcance de metas também, se são adolescentes, falta também ali um puxão dos pais para poder fazer essa criança ou esse adolescente se vacinar, né? Ah, sim, né? Porque a criança terminou o esquema dela, a propensão é de que esqueça de vacina, né? E fala assim, não, já vacinou quando era criança, tomou todas as vacinas e não precisa mais. Porém, tem algumas vacinas que a taxa de anticorpos do organismo, com os anos, ela vai caindo. Então, precisa se fazer o reforço para estar lembrando esse organismo de produzir mais anticorpos e deixar eles quietinhos lá para a hora necessária. Bom, Juliana, e hoje quais são as vacinas que estão disponíveis na rede de saúde? E tem uma questão também que ouço falar bastante, que é o seguinte, eu prefiro ir ali numa drogaria ou então numa clínica especializada em vacinas e me vacinar com uma vacina da rede privada, ao invés de ir no posto e às vezes oferecendo até a mesma vacina, ou então porque é de marca diferente não quer se vacinar. O que você tem a dizer para essa população que prefere às vezes ir na rede particular e não se vacinar ali onde já está ali gratuitamente? Olha, a segurança das vacinas ela é a mesma, né? Tanto a nossa da rede SUS quanto a da rede particular. O que difere essa questão é que às vezes a rede particular eu consigo me imunizar com uma quantidade de sorotipo maior do que é disponível pelo SUS. É só essa a diferença. Bom, e com relação aqui à sua opinião, qual vacina você afirma ser indispensável no calendário vacinal ou então no cartão de vacinação de qualquer pessoa? Nossa, todas. Não existe uma, porque cada vacina é específica para uma doença diferente, né? Então, assim, eu não diria que uma é mais ou menos importante que outra. Nós começamos o nosso Programa Nacional de Imunização com 4 vacinas no calendário, que foi o primeiro calendário, e hoje nós temos 20 vacinas no calendário de rotina, além de soros, imunoglobulinas e outros imunobiológicos. Bom, e vale ressaltar que isso mostra um esforço também em dar mais acesso à população que às vezes não tem condições de ir numa clínica e pagar pela vacina, né? Sim. As pessoas perguntam, por que a dengue, nós não temos vacina da dengue? Na verdade, nós temos vacina da dengue, porém na rede particular. E por que essa vacina não foi inserida no SUS? Já que todo ano a gente tem, né, o período endêmico, os surtos de dengue. Porque a vacina de dengue, comprovadamente, a eficácia dela é muito baixa. Então, comparando risco-benefício para o governo, ela não entrou, não é vantajosa, não né? é vantajosa, ela não entrou, né, no padrão de eficácia que é necessária para poder entrar no PNI. Bom, Juliana, e tem uma outra questão também que muitas pessoas deixam de se vacinar com medo dos efeitos colaterais. Fala assim, eu não vou poder mais beber aquela minha cervejinha, não vou ter dor no braço, ou então vou ter dor de cabeça, ou vou passar muito mal, né, porque às vezes a minha imunidade é baixa. Então comenta pra gente como que a pessoa também deve se preparar, né, porque para vacinar também tem que ter uma saúde boa, não adianta também a pessoa estar ali debilitada e querer se vacinar, colocar mais vírus dentro dela. Então, assim, comenta pra gente como que é a preparação também para esse processo de vacinação. Sim, muitas pessoas me perguntam na sala de vacina, eu tenho uma festa para ir hoje, eu vou beber, então eu não posso vacinar? Não é que não possa vacinar, o álcool não interfere em nada na eficácia da vacina, né? Mas é prudente que no dia que a pessoa for se vacinar, que ela não faça uso do álcool, tá? Mas esse uso, ele não é proibido. Bom, e com relação aos efeitos colaterais, como que a pessoa deve proceder? Os efeitos colaterais da maioria das vacinas do nosso calendário, eles são locais. O que é isso? É uma dor local, no local da aplicação, uma vermelhidão, no máximo um mal-estar. E é importante ressaltar que esses eventos adversos, quando eles ocorrem, que é numa porcentagem mínima, eles são autolimitados, eles duram no máximo 48 horas. Então é 1, 2 dias, ele não vai além disso.
Bom, e aquela pessoa que passar disso, ela já tem que procurar um médico, porque o que a gente mais vê, às vezes são pessoas se automedicando e que nem procura médico depois disso e acaba agravando o seu quadro, né? Sim, se a pessoa tem um evento adverso, né? Fora dos normais para aquela vacina, ela tem que procurar a unidade que ela foi imunizada para a gente fazer a notificação de evento adverso, tá? E ela tem que ser acompanhada também. Bom, agora com relação às vacinas que a gente tem visto aí, hoje a cidade oferece vários tipos de vacinas, inclusive disponíveis aí na rede pública, né, e também na rede privada, e a gente tem visto que as pessoas, às vezes eu tenho a vacina ali do lado do posto da minha casa, mas eu prefiro às vezes não tomar por medo ou então por acreditar em alguma questão disso. Então essa facilidade de acesso também a gente tem visto que está acabando, porque as vacinas já estão perdendo, né? A gente viu várias vacinas vencendo aí durante a Covid, então é um prejuízo para o Estado também, né, Juliana? É um prejuízo, né, porque as pessoas não têm noção, né, do valor econômico que é manter o PNI. As vacinas não são medicações baratas, né, e às vezes o governo faz uma compra, a população não adere e acaba acontecendo o que você disse, essa vacina acaba se perdendo mesmo. E é dinheiro nosso também, né, que a gente contribui, que está sendo utilizado. E aqui na cidade, como que as vacinas são conservadas, até mesmo para elas poderem durarem mais? Olha, aqui na cidade, lá no AMI, eu tenho a rede de frios, né, que é onde essas vacinas são armazenadas quando elas chegam da regional de Divinópolis, que é a nossa referência. Então elas chegam para mim na rede de frio, e da rede de frio elas são distribuídas para as nossas 25 salas de vacina do município. E por falar em rede de frio, a gente viu durante a Covid que as vacinas chegavam, né, do Ministério, iam para Belo Horizonte numa rede de frio imensa ali que disparava para todas as regiões do estado. E hoje como que está isso? Como que está o acesso, por exemplo, do município ao estado e também ao PNI, ao Plano Nacional de Imunização? Olha, a nossa referência é a regional de Divinópolis. Então funciona da seguinte forma: existe uma coordenação geral do Programa Nacional de Imunização, que é lá a nível Ministério da Saúde. Essa coordenação geral distribui para os estados distribuem para as regionais e as regionais para os municípios. Ou seja, toda uma cadeia ali que realmente funciona e que não desampara ninguém. Sim. Com certeza. Ok, Juliana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Está chegando! Em breve, Pará de Minas vai contar com a escolinha oficial do Cruzeiro. Alô papai, alô mamãe, traga o seu filho para ser um atleta fenomenal da Raposa. Saiba mais informações no Instagram oficial, @Escolinha do Cruzeiro Pará de Minas. Ou ligue no 991236642. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil,
a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre a baixa adesão das vacinas e os prejuízos que isso tem causado na rede de saúde como um todo, tanto pública quanto privada. Bom, Juliana, agora a gente vai falar em relação à situação que ficou depois da pandemia, né? Ficou mais que claro a importância de se manter vacinado depois da pandemia. Tá aí os casos que abaixaram, a gente não escuta mais falar em gente que está morrendo de Covid e tudo mais. Depois que acabou, né, esse estado de urgência global, você tem percebido que até mesmo, não só as vacinas da Covid, mas as outras vacinas, o pessoal aí já largou de mão de vez? Depois, né, dessa pandemia, infelizmente, né, mais devido às fake news e às inverdades, né, publicadas em relação à vacinação, não só a vacinação contra a Covid, mas todas as outras vacinas caíram drasticamente de cobertura. Um exemplo que eu te dou é a faixa etária de crianças menores de 5 anos, que é a faixa etária mais suscetível ao adoecimento. Pré-pandemia, tínhamos uma cobertura vacinal de 93% a 94%. Agora, pós-pandemia, essa cobertura caiu para 71%. Então, isso foi prejudicial para todas as vacinas. Bom, Juliana, e hoje quem perdeu ou tem dúvidas ali se tomou ou não algum tipo de vacina, como que essa pessoa deve proceder? Porque a gente vê também, vocês que são da área da saúde, vê isso todo dia praticamente. Perdi meu cartão, não tem registro disso. Como que vocês têm feito isso? Até mesmo manter algum tipo de registro virtual ou então algum cadastro virtual. Na Covid a gente teve isso, né? Como que vocês têm lidado com isso? As pessoas que às vezes perdeu ou que não se lembram que se tomou determinada vacina? Sim, antigamente, quando não tínhamos, né, um sistema de registro de vacina igual temos aqui no município, esse registro era feito através de um cartão espelho físico em todas as unidades. Então, você ia se vacinar, aquela pessoa que administrou a sua vacina fazia a anotação, o registro, tanto no seu cartão como num cartão que ficava, né, guardado na unidade, para caso você perdesse esse cartão, você conseguisse resgatar essas doses que você já tomou. Hoje em dia, né, graças a Deus, a gente já tem um sistema informatizado. Então, todas as vezes que um paciente vai até a sala de vacinação e recebe uma dose, essa dose é registrada também num sistema, né, de informação e que está lá guardado para quando ele precisar acessar, ele pode acessar e não precisa tomar novamente a vacina como acontecia anteriormente.
Bom, e vale ressaltar que hoje também tem um aplicativo, né, que é o Conect SUS, que você pode baixar e também tá ali, né, colocar o seu CPF ou então alguma senha ali, até mesmo para você descobrir aquilo. E se caso você tiver tomado, porque sempre pedem o CPF da gente, com certeza vai estar ali a sua vacina registrada, né? Sim, principalmente, né, nessa vacinação da Covid, né? Foi criada uma plataforma no CPNI para lançamento dessas doses. Então, no Conect eu consigo ter acesso qual data e qual foi a vacina recebida, o que facilitou bastante, né, para a gente e para fluir esses dados também de cobertura para o Ministério da Saúde. Bom, agora a gente está chegando aí no período mais frio do ano, a gente está vendo aí o retorno de muitas doenças infecto-contagiosas, né, principalmente pelo ar, né, por vírus, porque durante a pandemia muita gente falava assim, eu não gripei, eu não peguei nenhum tipo de resfriado, porque às vezes também estava ali usando a máscara, lavando as mãos e tudo mais. Nessa situação, hoje as pessoas que não estão se vacinando, você tem achado aí, você que está aí no dia a dia, tem ido mais ao médico também, procurado mais os médicos por infecções ou às vezes doenças que a pessoa nem sabe que tem? Assim, né, com esse tempo, né, no inverno, as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados, tanto pela temperatura, mas também pelo frio, né? E aí o que acontece, né? Esses vírus e essas bactérias, elas ficam circulantes só naquele ambiente ali, não tem circulação de ar. É onde acontece, né, o adoecimento das pessoas. Principalmente aquelas doenças do trato respiratório, que são as asmas, as bronquites, elas atacam mais nesse período do ano por esse comportamento habitual desse período. Uhum. Agora, Juliana, outra questão também que a gente tem que tratar aqui é o seguinte, as vacinas hoje estão disponíveis em Pará de Minas. Onde que a população pode acessar essas vacinas e qual que é o procedimento ali? Por exemplo, tem gente que às vezes tem alergia à proteína do ovo, então as pessoas também têm que saber em que são alérgicas para poder também avisar na hora das vacinas, né? Sim, né? Você falou do ovo aí. E, por exemplo, a vacina da febre amarela, ela é reproduzida em ovo. Então, quem tem alergia mesmo comprovada não pode estar tomando essa vacina. Então, é importante a pessoa saber do seu histórico de saúde, né? Para ela poder receber essas doses. Temos algumas contraindicações, sim. Bom, e com relação à rede de saúde pública, onde que as pessoas hoje podem acessar essas vacinas e qual que é o procedimento? Tem que levar, muita gente fala que não precisa levar documento de identidade. Tem ou não tem que levar? Cartão de vacinação, como que é isso? Explica pra gente. Olha só, o registro, ele é feito através do CPF, né? E a pessoa precisa sim levar, né, o cartão que ela tiver, né, para a gente poder fazer a avaliação desse cartão, para ver quais vacinas ela tomou, quais elas precisa tomar. E hoje no município de Pará de Minas nós temos 25 salas de vacina que contemplam, acho que 100%, né, da área urbana da cidade, tá? Além disso, é importante enfatizar que a prefeitura tem, né, esboçado esforços, né, para ampliar essa acessibilidade dessa população, com a abertura da sala de vacina da Policlínica de 8 às 19 horas e com a abertura da sala de vacina do AME, que funciona todos os sábados de 8 ao meio-dia. Ou seja, não tem desculpa para não se vacinar, né? Tanto o AME quanto a UBS Nossa Senhora da Piedade, que é a antiga Policlínica, sim, estão trabalhando até mesmo fora do horário habitual ali, que terminava mais ou menos entre 3h30 e 4 horas, para poder atender essa população. Exatamente, né? É uma tentativa, né, para ampliar essa acessibilidade, para facilitar, principalmente para quem trabalha o dia todo, né, que não tem tempo de ir em horário comercial. Então a prefeitura tem se esforçado para ampliar esse horário de funcionamento aí, para dar, né, oportunidade para as pessoas se vacinarem. Bom, Juliana, nosso tempo está encaminhando aí para o fim. Queria que você deixasse uma mensagem para a pessoa que está nos assistindo, que tem
medo, né? Às vezes tem medo da agulha ali, tem medo até mesmo da substância, da própria vacina em si, e não se vacina e acaba ali se contaminando com algum tipo de doença que poderia ser, como você disse, imunoprevenível. Então, qual que é a sua mensagem para a população? Então, a minha mensagem é: não percam, né, a oportunidade, né, de criar proteção contra uma doença sem adoecer, né? Eu acho que o nosso programa, né, de imunização é uma das grandes ferramentas, né, de prevenção de doenças da atenção básica e é uma das mais eficazes, né? Então, o pessoal colocar o cartão em dia mesmo, isso é muito importante. E vale ressaltar que o Brasil é um dos únicos países no mundo aí que oferece a vacina de forma gratuita, né? Porque os outros você tem que pagar. Por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente acha que vai para lá, vai ter um SUS. Se você quebrar um braço nos Estados Unidos, se não tiver um seguro ali que vai te ajudar a pagar o plano de saúde, uma operação no braço é caríssima, coisa ali de 40, 50 mil dólares, né? Em reais. Então, imagina só o prejuízo disso. Então, agora, em relação às vacinas, tá aí na rede pública de saúde, tá disponível gratuitamente e, gente, vão se vacinar, porque afinal tá lá para isso, né? Isso. Bom, o nosso tempo tá acabando, Juliana. Quais são as suas considerações finais e como que a população aí pode tirar dúvidas em relação às vacinas lá na secretaria? Olha só, a população pode procurar, tá, as salas de vacina. Nós temos profissionais capacitados em todas elas para dar as informações necessárias, e quem tiver alguma dúvida que não conseguir ser sanada nessas salas, podem me procurar lá no AME, tá? Eu tenho uma sala lá no AME e a gente pode bater um papo. Tá certo, então, Juliana, mais uma vez, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Disponha. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que está aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Nossa semana que vem estaremos de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!